X de Palmeiras e São Paulo, mais um choque rei. Você lembra que a última vez deu uma confusão danada, foi na semifinal do Paulistão, com aquele pênalti mandrake do Arboleda, né, no Vitor Roque. E o Palmeiras saiu vitorioso e mais que isso, foi para a final contra o Corinthians. Neste momento, o Palmeiras é primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com 16 pontos. Em 7 jogos são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 8, sofreu 3 gols. E essa reguinha que a gente põe aqui refere-se aos últimos jogos no geral, incluindo Copa do Brasil e Libertadores, no caso. Então, a campanha do Palmeiras é extraordinária, com 4 vitórias e apenas 1 derrota. Em casa para o Bahia. O Bahia, foi o único jogo perdido no Brasileirão. Micael e Bruno Rodrigues estão fora do jogo. E do lado do São Paulo, 11º colocado com 9 pontos, em 7 jogos, 1 vitória, 6 empates e é o único invicto. 6 gols marcados, 5 sofridos, e nos últimos jogos o time do Zubeldia permanece aí com uma certa invencibilidade. São 3 vitórias e 2 empates. Agora o departamento médico do São Paulo está mais cheio do que o do Palmeiras, né? Luiz Gustavo, Igor Vinícius, Caleri e Oscar estão fora do jogo. A expectativa é que o Oscar vá. Pelo menos seja relacionado. Existe essa possibilidade. Existe uma chance, pequena, mas existe. Por isso temos uma interrogação, como diria. Exatamente, é que eu não enxergo, cara. Eu estou completamente... Até porque o jogo vai ser disputado em gramado sintético e no Campeonato Paulista o São Paulo já preservou, por exemplo, Lucas Moura e Oscar no duelo do Allianz Parque, ainda da fase de grupos do Campeonato Paulista. 0-0 o jogo. Exatamente. É o jogo da lesão do Maurício. Pode ser uma estratégia novamente utilizada pelo São Paulo, pode dar alguns minutos para o Oscar, mas eu nem acho que é um jogo com a cara do Oscar, Kaká. Até pela postura que o São Paulo deve ter de baixar um pouquinho mais, jogar mais próximo do seu gol. Acho que é o jogo para outra característica de jogador que vai te dar mais velocidade, que vai te dar mais jogo de transição. Não vejo o Oscar se adaptando a essa partida específica com o Palmeiras. Se jogar, eu colocaria para jogar em situações em que o São Paulo esteja atrás do placar, esteja perdendo para o Palmeiras, precise buscar o resultado, vai se instalar no campo do Palmeiras. De início, eu também não colocaria o Oscar para jogar, até pelo longo tempo de inatividade. Quanto ao departamento médico do Palmeiras, acho que essa é uma missão dos últimos meses. Deixar o departamento médico vazio para a disputa do Super Mundial de Clubes que falamos há pouco, o Palmeiras não tenha nenhum jogador lesionado. Vale a ressalva de que qualquer lesão, por minúscula que ela seja, ela pode te tirar do Mundial na altura da temporada que nós estamos. Então o Palmeiras está usando muito bem a carga de cada atleta, justamente visando essa competição. E por mais que dose a carga de vários atletas, o Facundo Torres foi para o 20º jogo em sequência como titular do Palmeiras. É um negócio impressionante. O cara precisa ser estudado, porque 20 jogos em sequência sem ficar de fora é um número muito grande. Mas em compensação, o último jogo do Palmeiras, contra o Cerro, o Flaco Lopes ficou no banco. Nem entrou. Nem entrou na partida. Nem entrou na partida. Estava lá preservado, o Abel sabe mesmo rodar legal. A gente preparou aqui 2 campinhos com as prováveis escalações. É claro que a gente pode ter muita novidade de hoje até domingo, né, na hora do clássico aqui, mas basicamente os times seriam esses aqui, né, de baixo para cima. Palmeiras com Everton, Giai na direita, Piquerez na esquerda, Gustavo Gomes e uma dúvida entre o Fux e o Murilo. Aí o meio-campo, Emi Martínez, Richard Rios. Uma dúvida tripla, Felipe Anderson, Rafael Veiga ou Maurício. Estevam, Facundo Torres e Vitor Roque. Esse é o time provável do Palmeiras com essas dúvidas todas. São Paulo também tem uma dúvida lá na frente. Nós vamos começar aqui por baixo. Rafael, Ferrarese na direita, Enzo Dias na esquerda, Alan Franco e Arboleda, Alisson e Marcos Antônio, Cedric Soares, Ferreirinha e essa dúvida entre o Matheus Alves ou Lucas. E o André Silva, que já fez 10 gols nessa temporada e é o artilheiro do São Paulo. Rendendo muito mais do que o Caleri. Estava rendendo mais do que o Caleri antes da lesão do argentino e claramente merecia a posição de titular. Ganha a posição por um infortúnio do argentino, uma lesão, que é algo que ninguém deseja, mas ele vinha jogando mais do que o Caleri anteriormente. Kaká, esse São Paulo tem um enigma para ser decifrado. É o seguinte, as lesões fizeram com que o Zubeldia colocasse em campo e apostasse em jogadores que estavam um pouco escanteados. Marcos Antônio, Lucas Ferreira, Matheus Alves, principalmente esses 3. O Marcos Antônio menos.
O Pablo Maia se machuca, fazia a dupla com o Alisson, Marcos Antônio entra. Seria o Luiz Gustavo, mas aí o Luiz Gustavo tem um problema de saúde grave e entra o Marcos Antônio. E o Marcos Antônio começa a jogar muito bem. Aí o mesmo acontece na meia direita ou ponta direita, como queiram, com o Lucas Ferreira, no lugar do Lucas Moura. E o Matheus Alves centralizado barrou o Luciano, né? Então, o São Paulo e o Zubeldia, por consequência, né, o técnico São Paulino vai ter que entender o que é melhor para o time nesse momento. Se é você desmanchar esse sistema, esse 4-2-3-1, com dois caras bem abertos, né, Lucas e Ferreirinha, se você não vai ter a saúde que esses caras têm com o Oscar e o Lucas Moura. O Oscar, eu não consigo vê-lo nessa proposta de jogo do São Paulo, não sei o que o Léo pensa a respeito, jogando pelo lado esquerdo mais. Porque o Ferreirinha é um cara de mano a mano. É um cara que vai para cima, vai tentar o drible, vai tentar chegar à linha de fundo, vai entrar na área na diagonal quando o lateral esquerdo passa. O Oscar não é esse cara. O Oscar é um cara mais de criar o jogo, organizar o jogo. Né? Agora você acabou de falar Lucas e Ferreirinha. E o Cédric Soares? O Cédric, aí depende do jogo, né? Ele pode jogar como lateral direito, ele é um lateral direito de origem, ou se o São Paulo, isso aconteceu no jogo da Libertadores contra o Aliança, vai jogar fora de casa, vai pegar uma equipe forte como o Palmeiras ele pode jogar mais avançado, e o Ferrarese, que é um zagueiro que gosta de avançar bastante, acaba virando um lateral. Não são 3 zagueiros, embora ele seja zagueiro de ofício, ele está jogando como lateral direito no time do São Paulo. Então, passa muito por isso. Assim, o São Paulo virou um time muito físico. É um mérito do Zubeldia. E o São Paulo não vai conseguir ser um time muito físico com o Lucas Moura e o Oscar. Eu não estou sugerindo que esses caras devam ser reservas do time do São Paulo, porque, tecnicamente, eles são muito bons. Agora, como é que ele vai resolver essa questão? Esses caras não têm como competir no nível de intensidade como estão fazendo Ferreirinha, Alves e Lucas Ferreira. E aí, Léo, como resolver o dilema do Zuba? É difícil, acho que essa é a principal questão do São Paulo no momento. Eu acho difícil o São Paulo sair dessa escalação que a gente coloca. Primeiro, porque o lado esquerdo do Palmeiras é muito forte com a passagem do Piquerez, então o Zubeldia deve dobrar daquele lado, com o Cédric junto com o Ferrarese, ora linha de 4 com o Cédric um pouquinho mais à frente, ora o Ferrarese como um terceiro zagueiro e o Cédric formando, sendo o ala do lado direito com uma linha de 5 defensiva do São Paulo. Assim, o São Paulo conseguiu se defender muito bem nos 2 jogos no Allianz Parque neste ano. Nos 2 jogos, o Zubeldia usou 3 zagueiros. No primeiro, lá atrás, se a gente for traçar o desenho do que foi o ano do São Paulo, primeiro, a missão era encaixar o quarteto mágico, ou quarteto fantástico, chame como quiser. Luciano, Lucas, Caleri e Oscar. O time não conseguiu ser equilibrado com esses 4. Fez um bom jogo, um bom clássico com o Corinthians, mas logo na sequência perdeu na Vila para o Santos e ficou evidente que os 4 não conseguiriam jogar juntos para você ter um equilíbrio defensivo. No jogo do Allianz Parque, na fase de grupos, 3 zagueiros, ele volta com um quarteto para o jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o mesmo Palmeiras. E aí, 3 zagueiros mais o quarteto. Ali ele perdeu o Oscar e o Lucas Moura. E de lá para cá ele também perdeu o Caleri, agora esses 2 voltam. Nesse meio tempo, ele encontrou uma equipe muito rápida, que consegue jogar em transição com garotos e com pontas, o que o São Paulo, aparentemente, no início do ano não tinha. E esses pontas são o Ferreirinha, o Lucas Ferreira, jogadores que têm capacidade de, no momento em que o São Paulo baixa suas linhas, carregar essa bola por muitos metros. O Matheus Alves também tem essa qualidade, apesar de não ser um velocista propriamente dito. Agora ele recupera esses caras mais técnicos, mas que não tem esse pulmão para entregar esse vai e volta toda hora. Para jogos como este com o Palmeiras, eu vejo um time melhor com o que já vinha sendo feito anteriormente. Com esses garotos, com um time mais físico, como o Berna classificou. Para jogos em que o São Paulo vai ser mandante, ou que vai ter o controle das ações, como foi, por exemplo, o jogo com o Ceará, mesmo sendo fora de casa, que o São Paulo precisava ditar o ritmo do jogo, nesse tipo de partido, o São Paulo tem tido muita dificuldade. E é aí que podem entrar o Lucas Moura, que pode entrar principalmente o Oscar, para dar um ganho de qualidade nesse time. E jogar em Barueri faz alguma diferença ou não para o São Paulo? Um gramado diferente, o mando é do Palmeiras, por isso que eu não espero um São Paulo ditando o ritmo do jogo. Isso vai estar do lado do Palmeiras. Em Barueri é sintético também? Também. E vai estar lotado, porque tem uma promoção de ingressos. O ingresso tem, o mais barato custa R$20, então finalmente vai lotar Barueri. Né?
É uma vantagem para o Palmeiras jogar em gramado sintético, porque é mais fácil você se adaptar depois à grama natural do que o inverso, do que o contrário. Sem dúvida. Então o Palmeiras tem uma vantagem infinita aí sobre os adversários e tem essa questão de lesões também, né? Muita gente reclama. Quero ver o Santos, que vai jogar agora segunda-feira no Allianz Parque, é que o Neymar está fora, porque senão já iam discutir se o Neymar entraria em campo ou não. Não jogaria. Não jogaria. Muito bem, meus amigos. Falamos um pouquinho então desse clássico para mexer com todo mundo aí, já que no último foi um fuzuê danado, porque teve aquele pênalti mandrake do Arboleda no Vitor Roque, né, convertido pelo Rafael Veiga, e deu muita confusão e ajudou o Palmeiras a avançar no final do campeonato. É a última derrota do São Paulo. E foi um jogo muito igual. Foi um jogo que o Palmeiras ganhou nesse pênalti mal marcado. Perdeu mais um gol incrível nessa Perdeu. parte. E o São Paulo foi seguro com essa linha de 5, com 3 zagueiros. Então, acho que o São Paulo tem... Não digo que a fórmula pronta, mas ele já sabe como ele pode se portar diante do Palmeiras e passar dificuldades à equipe do Abel Ferreira. Só uma coisa para a gente encerrar sobre o Vitor Roque. Ontem a gente até estava falando que no mesmo jogo ele foi pé de rato e foi craque. Perdeu um gol incrível e fez um gol que depois a gente estava discutindo na redação se foi sem querer ou por querer. Né? O Gustavinho estava louco, né? Aqueles cortes que ele deu no zagueiro, tirou o goleiro da jogada e fez, para mim, um belo gol. E o Abel o sustentou até o final, mesmo tendo perdido aquele gol estranhíssimo, né? Quem é o